A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Estou passando aqui com um conteúdo aqui, né? A respeito, falando de salvação, né? Do que estava predito pelo profeta Isaías, lá em Deuteronômio. E aí vem o Novo Testamento, que é o cumprimento das coisas futuras que foram profetizadas no Velho Testamento, né? Então, venho aqui a respeito de uma reflexão bem importante. Isaías 53, né? Que fala que Jesus, do versículo 4, né? Que Jesus tomou sobre si, né? As nossas enfermidades, nossos pecados, nossas culpas, viu? Se fez maldito por amor de nós, né? Versículo 6, ele fala, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que estava sobre nós, ele tomou, né? Carregou sobre si, por amor de nós, amou a humanidade. E o versículo 6 diz, né? Que nós andava desgarrados, né? Em rumo ao precipício. E ele veio para resgatar, para libertar e salvar o que havia perdido, a essência, a natureza do homem, a natureza espiritual. Ele veio não somente para te salvar das concupiscências desse mundo, mas ele veio para mudar a direção e para restabelecer a presença, né? Que nós tínhamos perdido por meio de Adão no princípio. E aí ele veio para restaurar, para dar continuidade, para levantar o projeto caído. Então, versículo 7, né? Ele era justo, ele foi oprimido, mas não abriu a boca, né? No meio da opressão, do juízo, ele não abriu a boca, não questionou. Ele tinha motivos para questionar, mas ele não questionou. Isaías fala a respeito disso, profetizando o que havia de vir o Messias. Esse ia tomar sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, nossos pecados, né? Aí pula o 8, aí vem pro versículo 9 do capítulo 53. Ele era justo e colocaram ele na sepultura no meio dos pecadores, sendo ele justo. Olha o tamanho do preço, olha onde Jesus Cristo, né, foi, vamos dizer, foi parar por amor de nós, né? Colocaram o seu corpo no meio de sepulturas de pessoas pecadoras. E aí Isaías 65, verso 2, diz aqui também a respeito. Quando aqui era profecia, né? Que havia de vir o Messias. E essa era a trajetória dele. Isaías 65 diz assim, ó. Fui buscado pelo que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Olha aí, Jesus, né? Foi buscado, foi invocado o seu nome no meio de uma nação, pela boca de alguém improvável, né? E aí, pessoas que não conheciam, mas aqueles que conheciam a Deus, tinham se esquecido. Então veio os remanescentes, veio aqueles que não conheciam a Deus, né? Olha que em Deuteronômio 32, verso 21, diz assim: a zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira, né?
com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provarei a zelos com os que não são povos, com nação louca os despertarei a ira. Então, meus irmãos, já que muitos não perguntavam, né, por Deus, não ia adorar, Deus veio especificamente a um povo que não conhecia Ele, né? Porque aqueles que verdadeiramente tinham aliança com Deus tinham se esquecido, tinham se extraviado, tinham ido a passos largos. Então, a gente consegue imaginar, meus irmãos, que essa geração estava num caminho perverso. E aí já vinha profetizando desde o princípio. Deus não tinha perdido, né, a guerra e nem o controle. Porque Adão pecou, Eva pecou, mas Deus continuou, né, o projeto. O projeto fracassou. Então ele ia levantar outro. Esse iria pisar a cabeça da serpente. Então, desde então, Deus tem levantado profetas no meio daquela geração, no Velho Testamento, a respeito de Jesus Cristo, Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Esse ia vir em resgate de muitas vidas, né? Esse iria libertar das mãos opressoras. E aí, quem ouvia falar disso entendia que era da mão dos governantes, que era da mão do governo corrupto, do governo que oprimia o povo. Mas Jesus, ele não veio para brigar com a autoridade, não veio para brigar com governos. Ele veio para nos tirar de uma opressão, essa opressão que se chama pecado. Então ele veio já especificamente com um propósito. E aí tinha pessoas que achavam que ele ia vir aqui para debater com político, com pessoas lá do palácio, pessoas que andavam na alta elite. Não, ele ia vir pregando as boas novas. Ele é justiça, ele ia vir pregar as boas novas aos cativos. Ele ia dar vida e vida com abundância. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então diz aqui, ó, em João, só para você, eu quero chegar num ponto específico para você entender essa passagem. E daqui é sobre salvação, sobre resgate. Olha aqui, ó, em João, capítulo 1, e diz aqui, ó, versículo 7. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz, né? A luz era Cristo, mas tinha um homem chamado João Batista, que esse homem veio para preparar o caminho do Senhor. Mas no verso 11 diz aqui, ó, verso 11, olha, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, aqui o texto está sendo bem específico, que Jesus veio para os judeus, veio para colocar eles no caminho, no prumo, veio para induzir eles novamente no caminho, na vereda. Porque Jerusalém, ela é a cidade escolhida, ela é a noiva, ela é a eleita. Só que eles começaram
que nem no princípio. Começaram a matar os profetas, porque vinham anunciando, e porque as Escrituras sempre falou de Cristo, sempre falou de resgate, sempre falou de renúncia. E todo profeta que Deus a levantava no meio da nação para corrigir, para exortar, a nação matava, né? Então aqui Jesus, ele veio para os que eram seus, os judeus. E os judeus não creram, não aceitaram, não acreditaram. E acabou que os judeus tentavam matar os saduceus, fariseus, né? E aí eles perseguiam Jesus. Mas Jesus, com foco de salvação, com foco de libertação, ele disse assim nas Escrituras: eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que está no céu, né? Então ele veio com um propósito, mesmo sabendo que as pessoas iriam cuspir, iriam zombar, iriam esbofetear ele, mas ele não desistiu. Porque a gente vê que é igualmente um soldado quando ele é designado para uma missão de resgate, ele dá a sua vida pelo aqueles que estão prisioneiros. E eles vão à peleja. E é isso que Jesus faz. Jesus dá a vida pelos aqueles que estão presos, por aqueles que estão escravizados. E aí o que é que eu quero dizer com isso? Que esse é o projeto de salvação. Jesus, ele não veio para as pessoas imperfeitas, pelas pessoas perfeitas. Jesus veio pelas pessoas imperfeitas, pelas as injustas, pelas pecadoras, pelas transgressoras. Aqui em Isaías 53, né? E aí Jesus, ele veio pregando, anunciando as boas novas, salvação. Boas novas, ela é salvação. Boas novas, ela é o quê? Morrer para o mundo e renascer para Cristo. Aquele que perder sua vida, acha-la por amor de Cristo, por amor do Evangelho. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação, né? É mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha de que o rico entrar no reino de Deus. Então ele veio indargando essas coisas, que tem que nascer de novo, igual ele falou a Nicodemos. Nicodemos, é preciso nascer de novo. Nicodemos se perturbou, mas o Senhor disse para ele: é preciso nascer, né? Nascer de novo. Porque aquele que não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. E esse nascimento, irmãos, o primeiro nascimento, ele vem na confissão, que é negar o mundo, morrer para o mundo e renascer para Cristo. E vem o batismo, né? A confirmação do que tem feito, do que aconteceu, né? O batismo é o crer. Se você crer e for batizado, você será salvo. O crer vem primeiro e vem o batismo, né? Mas o crer de coração, o batismo com o Espírito Santo, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E aí o que é que eu quero dizer? Esse é o projeto de salvação que Deus tem na vida da humanidade. Só que agora, em pleno século XXI, todos estão apostatando da fé, todos agora estão querendo brincar com as coisas de Deus e estão querendo desvalorizar o sacrifício que Cristo fez, mas ninguém tem poder para desvalorizar o sacrifício que nosso Redentor fez. E esse projeto de salvação continua. Ele começa a trilhar o caminho fazendo a vontade do Pai, não a dele. Começando a pregar as Escrituras e começando a falar do que o Pai tinha feito e do que o Pai iria fazer através dele aqui na terra.
Porque o filho glorifica o pai e o pai glorifica o filho. E aí o filho não tem poder para fazer as coisas por si só. Porque todas as coisas que o filho tem feito na terra é com sentimento e poder que Deus tem dado. E aí Deus ele veio atrás do pecador. Deus veio atrás do injusto, precisando agora de um conserto, precisando agora de renascimento, de uma vida agora com Deus. E agora o homem não tinha acesso diretamente com o trono da graça. E ele começa a pregar, e aí ele nas escrituras ele cita assim, é escrito aqui, que ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então, meus irmãos, aí houve perseguição, porque iriam levar ele para a prisão e os seus discípulos se dispersarão. Mas isso é plano, isso é estratégia. Isso já estava predito por Deus, porque Deus já sabia, né? Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. Deus é o que tudo pode. Então, Jesus começa a traçar essa caminhada, né? Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que as pessoas que Jesus iria atrás eram pessoas que necessitavam da graça. Pessoas que precisavam de ser salvas. Era a mulher adúltera em João 8, né? A cura do cego de nascença, um homem cego de nascença, né? E a mulher que ofereceu a oferta, né? A viúva pobre. A cura do surdo e gago de Decápolis. A cura do leproso. A cura do endemoniado de Cafarnaum. O paralítico de Cafarnaum. Então essas pessoas precisavam de Cristo. É igualmente eu. Eu preciso de Cristo. Não é para fazer a minha vontade. Eu preciso de Cristo. É porque eu careço da sua misericórdia e do seu perdão na minha vida. Porque eu sou falho, todos os dias eu tenho que pedir perdão a Ele. Porque eu por si só não aguento existir de pé e convicto e com força sem a presença dele. Então, eu tenho que todos os dias buscar a graça e a misericórdia dele na minha vida, pedindo perdão e força, porque é ele quem nos dá força, é ele quem nos dá graça. E aí foi só assim nós tivemos direito de salvação pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aí Jesus vai com um propósito, morrer na cruz. Isaías 53, ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidade. Então nós agora, o pecado que estava sobre nós, as dores, agora está sobre Cristo. Aí vem aí, agora no Velho Testamento, vem um versículo bem conhecido por todos, né? As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, pela morte de Cristo, Cristo agora nos deu direito de salvação. Nos reconciliou com Deus novamente, nos dando agora direito de ter acesso com Deus no trono da graça. O véu rasgou de cima a baixo. Agora não tem quem nos impeça de adorar. Porque Jesus ele morreu na cruz, mas o terceiro dia ele ressuscitou, tomando sobre si todas as culpas, todos os pecados da humanidade. Agora nós somos cidadão dos céus. Antes nós estávamos andando rumo ao precipício, porque não tinha ninguém quem quisesse carregar as nossas culpas, quem quisesse ir em resgate da humanidade. Mas agora Jesus Cristo nos deu o direito de vida eterna. Jesus Cristo agora, ele nos deu o privilégio agora de ser chamado filho. Já nós não somos mais criatura, mas agora nós somos filhos por meio de Cristo Jesus.
por adoção. E agora nós temos parte com Deus, nós temos parte agora no reino de Deus, porque agora nós somos filhos. As coisas velhas se passaram, todas as culpas, transgressões não estão mais sobre nós, porque Jesus se fez maldito, se fez impuro por amor de nós, e agora nos dando livre acesso. E quando ele brada lá na cruz do Calvário, ele diz: Pai, está consumado, né? E aí ele bradou, e aí a conta da humanidade, a nossa conta que nós não poderia pagar, que nós não poderia negociar, ele veio e deu a sua vida em resgate de mim. Não tem ouro nem prata que possa comprar a nossa alma, mas foi necessário só o sangue de Cristo lá na cruz do Calvário, quando aqui no Novo Testamento vai dizer que não foi com prata nem ouro que nós somos resgatados, mas sim com o sangue de Cristo que emanou da cruz do Calvário. E aí eu acredito que isso é verdadeiro, porque nós não tínhamos força e nem condição, mas quando Jesus veio com um propósito de salvação, nos dando agora direito de vida eterna. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E ele diz: eu sou o bom pastor e dou a vida pelas ovelhas. Então é assim, meus irmãos. Esse projeto de salvação foi Cristo. Porque em Apocalipse, capítulo 5, de verso 3, se eu não me engano, lá está escrito também que não tinha ninguém digno de desatar os 7 selos, de abrir o livro. E nesse livro, irmão, lá podia estar nossa culpa, nossos pecados, nossas transgressões. Mas Cristo veio e não olhou para ti como tu é, ele não olhou o que iria suceder da tua vida, ele veio sem questionar, ele veio com propósito. Talvez a gente não era nem para estar aqui, mas Cristo veio para nos dar direito de vida eterna, de salvação. Aquela essência que nós tínhamos perdido, aquele brilho de Deus. Ele veio novamente e fez esse auto-sacrifício suficiente para colocar a presença novamente na nossa vida, no nosso coração. Então louvado seja o nome do Senhor, porque agora nós estamos aqui e agora nós somos chamados santos. E Deus também fala assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E aqui no Novo Testamento diz assim: sede santo porque eu sou santo. Porque Deus ele não se coliga com o pecado, porque o pecado é imundícia diante de Deus. E agora, irmãos, a gente olhando para esse texto, a qual fala que o Senhor, ele nos porá em ciúmes, ele porá o povo judeu, né, em ciúmes com aqueles que não são povo. Para você se lembrar, nós somos gentios, nós já estamos fora da rota, mas agora que nem fez a Obed-Edom estava fora da rota, não tinha expectativa. Obed-Edom era uma pessoa desconhecida, ele estava fora da rota, ninguém nunca tinha ouvido falar dele, mas acabou que foi os bois que tropeçaram. Então Deus ainda faz ainda os bois tropeçarem, se for para te abençoar, se for para te resgatar. E foi o que aconteceu com Obed-Edom. Então Deus ele sabe de todas as coisas, ele cria uma estratégia para te salvar. Ele cria um meio para a salvação chegar até ti. Então, por isso que naquele dia nós não vamos ter argumento: Senhor, que nós não tivemos oportunidade para se converter, não, porque o Evangelho está sendo pregado aos 4 cantos do mundo. Mas a gente temos que renunciar. Um homem chegou, Cristo, Jesus Cristo: como é que eu faço para te seguir, para mim te servir? Olha, é fácil. Renuncie a si mesmo. Negue-se a própria vontade da carne, renuncie todas as coisas que chamam pecado.
e siga-me. Tome sua cruz. Só que muita gente diz assim, servir a Cristo é fácil. Meu irmão. Você crê de todo o coração, abrir sua boca com sinceridade e dizer, Senhor, eu não vou beber mais, não vou fazer tais coisas, não vou pecar mais assim, porque quero na vaidade, por vontade da carne, mas agora eu vou viver na tua presença. E aí, irmãos, Cristo, ele é fiel para escrever teu nome no livro da vida. Agora, só que tem pessoas que dizem assim, não, hoje eu não estou pronto. Não posso hoje, tenho que me consertar. Ei, ninguém consegue se consertar longe da presença de Deus. Temos que nos se consertar na presença de Deus. Você, quando vai para a presença de Deus, tá sujo, cheio de imperfeições, mas tenha mudança, tenha renúncia, tenha transformação. Venha como estás, mas tenha mudança. Né? O evangelho, a palavra de Deus, ela vai exigir mudança, renúncia, negar a si mesmo. E aí tem coisas que ela vai te lapidar, ela vai tirar. Porque em Hebreus 4, 12, 13, ela vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é como a espada de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E juntas e medula, meu irmão. E não há pensamentos e intenções no coração que o Senhor não possa ver, viu? Então a gente tem um livre-arbítrio hoje para a gente adorar. Os crentes são livres, eu sou livre, porque agora eu não vivo mais segundo a minha vontade, mas a vontade de Cristo. Estou me esforçando para cada dia mais viver uma vida de santidade. Eu pratico boas obras não é para mim ir para o céu. Eu pratico boas obras é porque eu sou salvo. E aqueles que são salvos têm obras. E as obras daqueles que são salvos é fazer coisas boas. Ajudar o órfão, a viúva, o pobre. Essa daí é a caridade. Se isso daí é um dom, vamos se dizer, porque o dom de caridade, ajudar o próximo, amar o próximo, apesar de que amar é difícil, porque tem pessoas que vão te aborrecer. Mas Jesus Cristo, em toda a sua trajetória aqui na terra, foi zombado, foi perseguido, pessoas injuriaram ele, e ele não se deixou se contaminar pelas coisas do mundo, porque ele mesmo sendo Deus, ninguém pode tentar a Deus. Então é isso, meus irmãos. Você relembre o alto sacrifício que Jesus fez por você lá na cruz do Calvário. Ele veio por pessoas imperfeitas. E por isso que nós estamos na presença de Deus, porque nós somos pessoas que precisamos da misericórdia de Deus na nossa vida. Precisamos ser renovados todos os dias, porque nós somos falhos. Nós pecamos, os crentes pecam por acidente, por alguma circunstância, erram. Nós estamos sujeitos à queda. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas as pessoas no mundo abrem a boca e dizem que amam pecar. Então eles pecam porque querem, na ignorância. Mas o crente peca por erro, errou por muitas vezes. Paulo dizia, eu quando penso que estou fazendo bem, o mal já fiz. Então é isso. Não desista, não pare no meio da sua caminhada, porque Deus me chamou, não foi para mim te entregar chave de carro, nem chave de casa, não foi para mim te presentear. Eu sei do chamado que Deus tem me dado e é para mim te imposicionar, para você continuar, para mim te induzir a caminhar no caminho da salvação. Então essa daí é a palavra, viu? Para você relembrar, caso você queira estudar depois a respeito disso, Isaías 53, do versículo 4 até o 9, né? Em João capítulo 1, versículo 11, 12, 13, Deuteronômio 32, 21, né? E aí vai falar dessa trajetória toda de Cristo, viu? E aí o povo judeu, né?
É um povo privilegiado, porque Cristo nasceu lá no país dele, né, na terra deles. Mas eles não o receberam, eles não creram. E nós que somos gentios, agora nós olhamos e cremos, confessamos, apesar que nós nunca vimos a Cristo. Mas nós sabemos que Ele veio, fez o sacrifício por nós, nos dando o direito de vida eterna. E aí nós cremos e sentimos Sua presença, somos batizados pelo Seu Espírito Santo cheio, transformado, reavivado. E agora nós cremos que tem um céu para nós. Então é isso, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus continue abençoando vocês grandemente, viu? Dando graça, força, ânimo. Não pare. Não enterre o chamado que Deus tem na tua vida. Continue perseverando, continue evangelizando, continue pregando, continue carregando caixa. Porque nós trabalhamos na obra, não para ser visto pelo homem, mas para que nós viemos cada dia mais viver na presença de Deus, trabalhando na obra e sabendo que o vosso galardão é grande lá nos céus. Porque não é por meio das obras, mas sim por meio da graça de Jesus Cristo que nós somos salvos. Porque nós não vivemos mais segundo a lei, mas agora na graça, no tempo da graça. Porque se fosse pela lei, nenhuma carne se salvaria, mas agora é graça, graça imerecedora. Então é isso. Que Deus abençoe grandemente. A paz do Senhor.